Um caso que acontece muito hoje em dia é o caso de envolvimento com drogas, filhos com envolvimento com drogas. Então os pais querem descobrir, até mesmo porque hoje em dia os filhos vivem soltos, né? Então sai a hora que quiser, volta a hora que quiser. Então os pais contratam um detetive particular para verificar se o filho está usando droga. E aí pessoal, beleza? Detetive Alexandre Tauros aqui. Então, todo mundo vai precisar de um detetive particular um dia na vida. Tem muitas pessoas que pensam que o detetive particular é coisa de novela, coisa de filme. Quem já assistiu Sherlock aí, quem vê algumas novelas, sempre aparece um caso que o detetive está em cima, né? Então tem muitas pessoas que são de fora e que pensam que o detetive ainda é uma coisa de ficção, né? E na verdade não é, e nunca foi. O detetive é uma das profissões mais antigas que tem. E hoje em dia o trabalho de detetive é muito procurado, realmente é muito procurado. Tem pessoas que nem imaginam a diversidade de casos aí que o detetive pode atuar. Você mesmo no momento pode estar precisando de um detetive e não sabe, né? Então realmente eu mesmo antes de entrar na profissão falava o que o detetive faz, não sabia, né? Porque a maioria das pessoas são mal informadas enquanto a isso, né? E realmente você mesmo pode estar precisando de detetive agora, um amigo seu. Então a profissão de detetive particular é bastante procurada. Eu vou te mostrar aqui, te falar alguns casos aí que o detetive pode fazer. E vou falar de alguns casos que famosos contrataram os detetives particulares para desvendar algum caso, descobrir alguma coisa. Então, bora lá. Então, como eu falei, tem várias pessoas procurando detetive e tem pessoas que precisam do serviço detetive e não sabem que pode fazer esse serviço com um detetive. Às vezes fica sem fazer. Um exemplo, uma pessoa chegou e bateu no seu carro e sumiu. Sei lá, por algum motivo você viu pelas câmeras, por algum motivo você pegou a placa, você viu o modelo do carro, o detetive vai te ajudar a descobrir e localizar essa pessoa. Você tem um amigo desaparecido, alguma pessoa, algum familiar desapareceu, você quer encontrar essa pessoa. O detetive vai fazer esse caso, vai te ajudar. Uma pessoa que está te devendo sumiu. Sei lá, uma pessoa está te devendo, você prestou um dinheiro a uma pessoa, a pessoa sumiu. O detetive também vai te ajudar. Então, são vários casos de localização de veículos, localização de animais, localização de devedores, localização... hoje em dia tem um caso que tem muito localização de endereços para entrega de notificação judicial. Um exemplo, a mulher teve um filho com o cara sumiu, não quer pagar a pensão. Então, ela vai contratar detetive particular para localizar o endereço desse cara e ele poder receber a notificação judicial e assinar e continuar o processo lá. Então, o trabalho de detetive é bastante procurado e tem muitas pessoas que nem imaginam que o detetive particular pode ajudar elas, né? Então, são vários casos realmente. E o caso mais procurado, né, mais contratado do detetive é o caso para descobrir traição, para descobrir infidelidade. 80% dos casos aí de todos os detetives do Brasil, claro que tem detetive que se especializa em localização de pessoas, tem detetive que se especializa em localização de veículos, em notificações judiciais e daí vai, né? Mas todos os detetives que iniciam, 80% dos casos são casos de traição, de fidelidade conjugal. É aquilo, eu te pergunto, já ouviu falar algum amigo que descobriu uma traição? Um familiar que estava querendo descobrir uma traição, que teve alguma coisa do tipo? Realmente o detetive é para isso, ele localiza e não só localiza. Tem muitas pessoas que falam, detetive é um descobridor de traição. Não, ele te ajuda a ter provas, porque o que importa é ter provas. O detetive vai lá, cria as imagens do caso, e entrega para o cliente. Um exemplo, sua esposa está te traindo, você contrata o detetive vai lá, cria as imagens da traição e você vai para a justiça, mostra as imagens do que aconteceu e também vai ter essas provas. A maioria não quer nem para a justiça, a maioria quer para mostrar para a família quem foi o errado da história, o que aconteceu e claro, o principal é quem está contratando quer tirar aquela dúvida da cabeça. Então é um caso extremamente necessário e importante aí para quem quer descobrir a verdade, quem quer descobrir traição. Outro caso que é bastante procurado aí, que é um caso que acontece muito hoje em dia, é o caso de envolvimento com drogas, filhos com envolvimento com drogas. Então os pais querem descobrir, até mesmo porque hoje em dia os filhos vivem soltos, né? Então sai a hora que quiser, volta a hora que quiser. Então os pais contratam um detetive particular para verificar se o filho está usando droga, está com má influência, está com um amigo que não deveria estar,
Então, esse trabalho é bastante importante. Hoje em dia tem muito, porque, como eu falei, os filhos vivem solto hoje em dia, então o pai não tem mais aquele acesso, aquela segurança toda ao filho, saber o que ele está fazendo. Então, ele contrata detetive particular, ainda mais pessoas que têm muito dinheiro, porque não tem tempo, né? Então, o filho vive solto, vai no shopping, vai sei lá onde, o pai não sabe onde está. Então, às vezes, chegou, sei lá, desconfiou de alguma coisa, vai e contrata detetive particular. O detetive particular cria as provas, tudo por vídeo, e depois mostra a investigação por completo para os pais. Então, realmente é uma investigação também super importante hoje em dia. Acaba sendo uma ajuda na educação dos filhos e o pai que não tem tempo, a mãe que não tem tempo. E, na verdade, isso é um trabalho profissional, né? Quem pode fazer é somente o detetive particular, até mesmo porque tem casos que que o menino vai para a boca de fumo. Na maioria desses casos são adolescentes, né? Então, é um caso aí que o detetive também ajuda o cliente. Outro caso que é bastante procurado hoje em dia, e eu falo para alguns amigos que eu faço esse tipo de caso e ninguém imagina, é o caso de investigação dentro de empresas. Um exemplo, tem um empresário lá, o dono da empresa, ele está sofrendo algumas fraudes lá, está sumindo mercadoria, está sumindo dinheiro, está sumindo... acontece várias situações desse tipo. Então, ele contrata o detetive, pode ser de duas formas. O detetive pode trabalhar infiltrado dentro da empresa como funcionário, ele contrata o detetive entra na empresa como funcionário. Um exemplo, eu entrou na empresa como um estoquista de mercado, colocar mercadoria, e o cara é um detetive infiltrado. Então, ele vai descobrir ali o que está acontecendo de errado ali, está sumindo mercadoria, quem está sumindo, pode trabalhar dessa forma, infiltrado dentro da empresa como funcionário. Ou também fazer a instalação de câmeras espiãs. Coloca câmeras espiãs escondidas e vai saber o que está acontecendo ali tudo por imagens, né? Por vídeo. Então, pode pegar das duas formas, ou infiltrado para saber as informações, ou com as câmeras espiãs, ou das duas formas juntos, né? Então, esse caso ajuda muito os empresários. Já fiz casos aí de milhares de reais que estavam sendo desviados aí da empresa, e o detetive ajudou e solucionou o caso aí. E claro que quem estava errado aí na história, fraudando a empresa, vai embora por justa causa e o empresário para de levar esses golpes, né? Realmente é um trabalho bastante buscado e tem vários empresários que precisam e não sabem que precisam, né? Outro caso usando câmeras espiãs, aí realmente é uma tecnologia que veio para ajudar muito o detetive particular, são as câmeras espiãs, escutas espiãs. Hoje em dia, em casos de acompanhantes de idosos, cuidadores de idosos e babás também, então os pais, um exemplo, você tem um filho, você está desconfiado aqui, às vezes nem está desconfiado, mas quer ter a segurança do seu filho, está na sua casa, você contrata detetive, contrata o trabalho de colocar câmeras espiãs, então coloca e você vai ter acesso a tudo que está acontecendo dentro da residência. Um exemplo, você está com seu filho lá e a babá, tu quer ver como é que a babá cuida do seu filho quando você não está em casa. Pela câmera espiã você está vendo tudo, o cliente está vendo tudo. Ou escuta ambiente, apenas escuta ambiente. Você quer ouvir lá o que acontece quando você não está na casa. Hoje em dia tem escutas espiãs pequenas que você coloca dentro de mochilas para ver como está sendo na escola do seu filho, como é que a professora está tratando do seu filho. Então, tem vários serviços aí que a câmera espiã ou escuta espiã ajuda bastante o detetive particular e é um serviço também muito procurado. Um caso que eu faço muito também são casos para construtoras, todo tipo de empresa, não só construtoras, que o funcionário fala que machucou dentro da empresa e não consegue trabalhar mais por exercer aquela atividade dentro da empresa e ter se machucado. E, um exemplo, o cara trabalhava numa obra e machucou a mão, falou que não consegue mais trabalhar e entrou com processo contra a empresa que é milhares de reais. Já fiz casos aí de 600 mil e daí para cima. Então, a empresa, para não ficar nesse prejuízo, não pagar sozinho esse prejuízo, não pagar pelo menos esse valor total, contrata o detetive particular para ele criar provas e mostrar que na maioria dos casos a pessoa fala que não consegue mais trabalhar e está trabalhando. Um exemplo, o cara é pedreiro, fala que se machucou dentro da empresa, entra com processo contra a empresa por vários milhares de reais, né, sei lá, 200 mil, um exemplo. E a empresa contrata o detetive para provar que esse cara está conseguindo sim trabalhar e só está querendo dinheiro. Então, na maioria dos casos, em vez de pagar 200 mil, a empresa paga, sei lá, 10 mil, 20 mil e ajuda bastante a empresa. Tem muita gente que fala, mas não está errado isso? Não, porque, um exemplo, se fosse você o dono da empresa, você gostaria de pagar 200 mil reais para o cara que está conseguindo trabalhar, às vezes só cortou a pontinha do dedo? Então, o trabalho de detetive particular tem que ser feito para o cliente, não tem que pensar se... tem que estar dentro da lei, claro, mas não tem que pensar se é isso ou aquilo, tem que cumprir o serviço.
Então, tem vários casos dessa forma aí que acontece. E igual eu falo, tem pessoas que nem imaginam que o detetive particular poderia fazer esse serviço, poderia ajudar a empresa dessa forma, um lado ou o outro, né? O detetive particular ajuda os dois lados, então é aquilo. Por isso que eu falo, o detetive particular ele atua para rico e para pobre. Vai ter serviço para os dois lados, vai ter serviço para fazer pessoas pobres, vai ter pessoas para fazer pessoas muito ricas, então é da mesma forma. Uma investigação também que se tornou até comum hoje em dia é a investigação sobre sócios, por exemplo, são 2 sócios ou vários sócios e a empresa ela depende dos lados, né? Tem 2 sócios, depende dos 2 para crescer e para evoluir, né? Então tem alguns sócios que contratam para investigar o outro, porque a maioria dos casos um está desviando alguma coisa ali, outro está desviando alguma parte, um está vendendo uma coisa por fora e sempre tem isso. Então essa investigação bastante contratada aí também. Aí tem a investigação de localização de bens. A pessoa está em separação, está no processo de separação ali, quer saber tudo que o parceiro tem, quantas casas ele tem, quantos comércios ele tem, quantos carros ele tem, tudo que ele tem. Então essa pessoa, esse cliente chega no detetive, contrata o detetive para ele localizar todos os bens que o seu parceiro tem, ou às vezes nem é parceiro, todos os bens que o seu sócio tem, todos os bens que, sei lá, certa pessoa tem. Então a área de investigação ela é diversa, a gente fala aqui alguns casos, mas são vários e vários casos que o detetive pode atuar.